A paz do Senhor Jesus, irmãos, graças ao bom Deus, estamos aqui em mais uma oportunidade para trazer mais um subsídio, mais um apoio que o CAPED tem disponibilizado para todos os alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. E estudando o livro do profeta Isaías, neste trimestre, já estamos caminhando para a lição de número 8, e tem o título O Encontro de Isaías com Ezequias. Sou o pastor Evandir, nós estamos ali na igreja do Jardim das Oliveiras e por misericórdia de Deus nós trouxemos o comentário desta lição. Paz do Senhor, irmãos, queridos professores. Meu nome é Fabíola, eu congrego ali na congregação do Jardim do Estádio, juntamente com o pastor Renan. Sou professora ali, pela misericórdia do Senhor. E é um prazer muito grande estar aqui nesta noite para discorrer, compartilhar, através dessa lição, desse trimestre, um tema muito rico, muito importante, que o Senhor trouxe para as nossas vidas neste momento. Amém. É bom ter a Fabíola conosco, porque são poucas as irmãs que estão cooperando nessa parte de gravação das videoaulas, Então, se vocês tiverem interesse também de participar, é só entrar em contato com o CAPED, está disponível na revista, na contracapa aqui, tem todos os canais de mídia, inclusive que pode ser acessado para assistir, De repente, se você presenteou alguém com essa revista, pode também dar uma olhada aqui, Às vezes as pessoas passam despercebido, mas todos os canais estão aqui, na nossa revista. E isso ajuda também a levar o conhecimento da palavra de Deus para as outras pessoas. Queridos, como já estamos na lição 8, estamos já no capítulo de número 38, 37, 38 do livro do profeta Isaías. E o título traz para nós o encontro de um profeta com um rei. E achei interessante, dando uma observada, pensando no título da lição, nós vemos na Bíblia vários encontros de profetas com reis. E o ministério profético foi um ministério que Deus levantou para, muitas das vezes, levar uma palavra de conforto, de consolo, de advertência, para que reis, não somente reis, mas também sacerdotes e até mesmo o povo se voltasse para os caminhos do Senhor. Então, pensando nesse encontro aqui, eu dei uma olhada na Bíblia e nem todos os encontros de profeta com rei terminou como esse, Esse foi um encontro que nós temos que foi grandes testemunhos, coisa linda, O rei mandando chamar o profeta com a mensagem de Deus, e, enfim, vamos ver isso aqui. Mas, por exemplo, o encontro do profeta Natã com Davi, foi uma palavra de uma grande advertência, depois de ele ter estado com Betseba. Então, o profeta Natã chegou lá com uma palavra dura para Davi. O encontro, por exemplo, do profeta Elias com o rei Acabe, foi um encontro também que, quando Elias apresenta, o Acabe já falou, você é o perturbador de Israel. Então, muitos encontros, eles eram duros, eles traziam resultados para os profetas que deixava-os também, muitas das vezes, em perigo, maltratados e até mesmo presos. O encontro, por exemplo, do profeta Jeremias com o rei Zedequias levou para o Jeremias para um calabouço. Então, observando aqui, pensando nesse texto da lição, mais um outro que eu observei também é o encontro do profeta Eliseu com Jorão e Josafá, na questão da guerra entre os moabitas. E, por último, o encontro do profeta Aias com Jeroboão, que falou para ele da divisão das tribos. Parece não estar muito dentro do nosso contexto, porque já passou o período em que a Assíria conquistou Israel. Mas a divisão das tribos, só um comentário aqui à parte, a divisão das tribos, sim, foi uma profecia dada por Aias lá em 1 Reis capítulo 11, versículo 30. Dividir as tribos, 10 e 2. Quando se fala em dividir as tribos, teve então 2 reis, e aí passou do Jeroboão ter o reino do norte e o reino do sul. O que eles não entenderam é que Deus não estava dividindo a adoração. Isso que levou à destruição. Porque logo que dividiu, o rei que assumiu, ele achou que ele mandava também na religião.
Então ele já foi construir logo 2 altares, um em Dan, outro em Berseba. Então logo que outro profeta foi e falou que Deus estava dividindo, dando a mão dele, já vem outro profeta e falou assim, Deus está cortando, tirando da tua mão. Né? Então o propósito de Deus não era tirar 10 tribos de Jerusalém. Né? As 10 tribos continuariam adorando em Jerusalém. Né? Apenas teria um outro governo diferente. Enfim, isso é um assunto para uma outra meditação, mas esse livro ele acabou chegando nesse ponto final daquelas 10 tribos. Né? Por que chegou nesse ponto final? O começo estava lá atrás, quando foi a divisão. Né? Então, essa é uma breve introdução para o tema da nossa lição de hoje. Né? É interessante o pastor Evandir comentar sobre dividir a adoração, porque desde o começo nós vemos na história, né, a Bíblia nos relata desde Gênesis, que o Senhor ele quer se relacionar com o homem, ele veio em busca do homem. Então, sempre foi a ideia, né, do Senhor ter um relacionamento com o homem, que o homem tivesse Deus como o único Deus. E a ideia do Senhor também formar um povo, né, a nação de Israel ali, era para que passasse de uma pessoa ter relacionamento com Deus para a nação ter esse relacionamento com o Senhor. E eu acho isso muito interessante, porque a história é muito rica, a história do povo de Israel, porque é através da história do povo de Israel que nós conhecemos Deus. Porque as ações de Deus na história do povo de Israel nos mostram quem Deus é. Então, só para somar, né, que o pastor deu essa introdução, que o interessante é que não era a ideia do Senhor dividir a adoração. E houve ali a mistura das tribos, a mistura com os povos, né, que foram, quando ali no Reino do Norte é tomado, Israel, aí mistura-se, né, porque as nações que subjugavam, eles tinham, por tática mesmo, descaracterizar o povo, né, a identidade do povo. Então eles levavam outros povos, colocavam ali, para que o povo se misturasse, e chegou no ponto que a gente está na lição hoje, que é vários altares levantados a outros deuses, vários ídolos, o que nunca foi a intenção de Deus ao criar o homem. Isso é um ponto interessante. Eu vejo aqui uma súplica divina. Né? Jesus vai falar, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Então, muitos profetas foram enviados aos reis e foram mortos e foram apedrejados. Né? Então, Jeremias 44 diz, eu vos enviei todos os meus servos, os profetas. Né? Seguimos aqui, então, para a nossa lição. Primeiro ponto aqui, nós colocamos algo que, sempre um contexto histórico, é importante contextualizar cada lição dentro da parte histórica, porque como nós já estamos na lição 8, nós já percebemos que vai mudando os reis, né? Vai mudando os povos, então, por ser um período muito longo, né? Então, é importante colocar esse pequeno contexto aqui, de introdução. Nós colocamos aqui que o encontro de Ezequias com o rei Ezequias com o profeta Isaías, ele foi um dos que ocupou mais espaço aqui dentro do livro, né? Isso então nos chama a atenção. E quando eu estava lendo aqui Isaías 37, 38, e alguns versículos, aliás, vários versículos, se repetem no livro de Reis. Né? Por quê? Uma repetição de versículos. Né? O Espírito de Deus não sabia que o profeta ia dizer e que o escritor, os reis, ia escrever? Então, essa repetição me leva a ter mais atenção no que está escrito. Né? Então, a lição de hoje, ele tanto poderia ser estudado dentro do livro dos reis, como no livro do profeta Isaías. Nós íamos ter o mesmo bagagem, o mesmo conteúdo para trazer um comentário sobre isso. Né? Então, acho bastante interessante observar que esse tema, ele ocupa espaço em 2 livros e são narrados basicamente iguais, com apenas alguns acréscimos. Né? Acho que é relevante, Sim, né, pastor? Com certeza. É relevante e é importante ressaltar que o professor é bom, né, estar lendo 2 Reis 18, 19, 20, porque se o Senhor o colocou assim, né, como o pastor está falando,
É porque é relevante. O porquê desse rei ocupar um espaço tão grande dentro do livro do profeta Isaías. O que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer ressaltar. Eu acho que isso é importante a gente mergulhar mesmo. Ir profundo para entender. Porque o Senhor assim o dispôs, né? O colocou na sua palavra. Isso. E entrando já então no capítulo 36, e as ameaças, né, que se fazia então ao rei Ezequias, a Assíria nesse ponto ela estava no auge do seu poder, né? Como a irmã colocou, a questão de pegar as pessoas, capturar, levar e trazer outras pessoas, isso foi uma estratégia que a Assíria usou para construir seu império. Então isso era plano já deles, chegava, tirava as pessoas, trazia outras pessoas, misturava os povos e aí bagunçava a cultura e outras pessoas tomavam as terras de posse, ainda que você voltar, chegava lá, a terra já tinha outra posse. Só que isso levou a um poder tão grande que a soberba da Assíria estava acima da cabeça, né? Então ficou um reino muito soberbo, muito orgulhoso, né? Quando nós observamos as palavras de Rabsaque para os servos de Ezequias, são palavras de soberba, de alta... a gente até se perde, né? Escarnece de Judá, escarnece do Egito, né? E que, aliás, a única coisa que Rabsaque concordou com Isaías é isso, né? Não se apoiar no Egito, né? Então o profeta Isaías também falou já tinha falado para Judá, não vai buscar ajuda no Egito. E Rabsaque também falou, vocês estão buscando ajuda no Egito? Né? Então a única coisa que eles concordavam foi isso. Então, mas a soberba da Síria era tão grande que eles ameaçavam Judá, escarnecia do Egito, orgulhoso, soberbo. E o que levou à sua maior destruição foi a blasfêmia contra Deus. Né? Porque ele vai usar nesse capítulo 36 o nome de Deus, né? Falando que estava agindo em nome de Deus e falando que Deus nada poderia impedi-lo. Né? Então, isso acabou levando à queda. Eu coloquei aqui a palavra jactancioso, um adjetivo que descreve alguém que é presunçoso, arrogante, vaidoso, que quer fazer alarde excessivo de suas próprias qualidades, bens ou feitos. Né? Então, esse seria um adjetivo para o império da Assíria. Né? E aí, olhando para a Bíblia, nesse contexto da letra A aqui do primeiro tópico, né, que estamos trazendo esse subsídio, olhando para a Bíblia, eu citei 2 versículos, Provérbios 27:1, não te glories no dia de amanhã, porque não sabe o que trará a luz. Né? E também 1 Samuel capítulo 17, versículo 44, quando aquele gigante Golias se gloriava tanto, assim como a Síria, perante o pequeno Davi. Né? Então, fica aí uma lição para nós, não pensar que tudo é pelo seu poder e pela sua força. Que, aliás, já estudamos aqui as lições 6 e 7, né? A queda da Babilônia e a queda do Império Assírio. Na força do próprio braço, né, pastor? Exatamente. É interessante ver como que Rabsaque ele viola a diplomacia, né? Porque eles tinham, assim, a conversa diplomática tinha uma língua a ser tratada, né? Para que todo o povo não ouvisse. E ele faz exatamente isso. Ele fala na língua judaica, ele se coloca ali entre os arquedutos ali da cidade, e ele grita mais alto ainda para todo o povo ouvir. E o que ele tenta fazer? Desestabilizar. Né? Ele tenta desestabilizar emocionalmente o povo, para que não confie no seu Deus, assim como o pastor falou, e bem observado, ele blasfema, né? Ele ofende. E isso é um ponto que mais para frente a gente vai ver que Ezequias ele tem. Porque ele não ofendeu somente ao rei, ele ofendeu ao Deus dos céus, né? Ao nosso Deus. E ele faz isso em alto e bom tom para que o povo ouça, para que o povo perca a confiança, porque a confiança, ela é tudo, ela é a estabilidade emocional de uma pessoa. A pessoa que perde a confiança, ela se desestabiliza. E era exatamente a tática de guerra, né, que eles tinham ali naquele momento, e que esse oficial do rei
ele vem ali com todo o ímpeto, com toda a força de velocidade mesmo para desestabilizar o povo e o rei. E falar para o povo não tinha esse pudor, né? Ele poderia falar com os outros capitães. Sim. Mas ele quis o quê? Amedrontar, causar pânico no povo. Pânico. Então, queria causar pânico no povo. Então, essa era a verdadeira intenção. E aqui no capítulo 37, versículo 6, está escrito: não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Então, a própria Bíblia diz que foi um pecado de blasfêmia da soberba e a arrogância da Síria contra o Senhor. Né? Então, por isso, Deus teve o momento certo de agir contra esses povos. Né? Próximo ponto aqui, o posicionamento dos servos do rei. Né? Eu não sei se os irmãos que leram aqui, estudaram a lição, mas se pudéssemos dar uma observada aqui, dá uma paradinha aqui nesse ponto aqui, e vai lá para o livro de Isaías, capítulo 22, do versículo 15 até o 19. Por que eu estou falando isso? Porque esses servos do rei aqui, conforme está aqui no texto da nossa lição, né, no capítulo 36, versículo 3. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebiná, o escrivão, Joá, filho de Asaf, o chanceler. Esses três servos, eles aparecem aqui e também em outras ocasiões como servos temente a Deus, pessoas de confiança do rei Ezequias. Mas se o irmão puder dar uma paradinha e dar uma lida lá no capítulo 22, do versículo 15 ao 19, lá vai estar do livro do profeta Isaías, na palavra profética de Isaías, o Sebiná, ele era o mordomo, né? E ele perdeu essa função de administrador. E o Eliaquim assumiu, então, essa posição. Então, tem uma palavra profética de advertência contra o Sebiná no livro do profeta Isaías. É claro que não conseguimos trazer tantas coisas em 13 lições, mas convém dar uma olhada lá no capítulo 22, versículo 15, está escrito assim: anda, vai ter com esse administrador, com Sebiná, o mordomo, e pergunta-lhe. Então Deus fala para Isaías: vai lá ter com Sebiná, né, o administrador. E aí no versículo 19 do capítulo 22 está escrito assim: eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Então Sebiná era o administrador, perdeu essa posição por determinação de Deus, né? E o Eliaquim, então, assumiu a posição de mordomo, de administrador, de chefe ali da casa. E após a mensagem profética que Isaías fala no capítulo 22, que Deus iria destituir o Sebiná, ele fala também que ele ia colocar o Eliaquim no lugar, né? Então, capítulo 22, versículo 20, naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Versículo 21, vesti-lo-ei da túnica, cingi-lo-ei da tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder. Então, só um complemento aqui, né, dessas pessoas que aparecem aqui, esses três servos. Então, Eliaquim, ele está como administrador nesse momento aqui do rei Ezequias, mas esse cargo pertenceu já também ao Sebiná, né? Aqui parece também a questão de um cronista, né? Cronista é aquele que tinha a função de registrar os atos, de aconselhar o rei acerca da diplomacia, todas essas coisas, né, cabiam a ele responder por isto. Eu acho interessante, pastor, que nesse subtópico aqui do posicionamento do servo do rei, a postura que eles tiveram diante dessa ameaça que nós comentamos, né? Porque o oficial do rei está ali proferindo palavras, né? Ameaçando e desestruturando o povo, né? Com as suas palavras. E os servos vão ali ter com ele. E o que eles dizem? Não nos falem, né, essa língua, falem só a nós, não falem ao povo. Faz um pedido.
E ele não obedece. E os servos, eles já tinham tido instruções do rei, né? De como se comportar, do que fazer. E eles não brigam, não fazem alarde, E eu acho que é interessante isso que o pastor colocou aqui, né? O posicionamento dos servos do rei. Como eles se comportaram diante daquela ameaça. A ordem era o silêncio. E é difícil ficar em silêncio. Né? Ainda mais diante de uma guerra. Com um oficial ali com uma tática de guerra. Né? Com tantas afrontas. E servindo a um Deus vivo. Né? Porque o rei sabia quem era Deus. Quando ele sobe ao trono, diferente do seu pai, né? Ele quebra os altares, ele abre novamente ali as portas do templo, restitui a adoração. Então, eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam das promessas feitas ao trono, né, de Judá, que dali viria um descendente, né, que seria Jesus. E eles ficam em silêncio neste momento. E eu acho que é uma aplicação para nós. Tem hora de falar e tem hora de nos calarmos. Mesmo nós tendo ciência de que o Senhor está atuando, mesmo nós tendo ciência de que Deus já deu a resposta, que o Senhor já prometeu, mas é tudo no tempo do Senhor. E eu acho esse comportamento muito admirável e importante ressaltar para nós, que tem momento que é de ficar em silêncio. Ah, mas é guerra, mas tá tudo de perna pro ar, mas é um momento de esperar em silêncio. E também observando, eu às vezes acabo me prendendo muito a isso, mas observando que para o rei Ezequias ter sucesso no seu governo, era muito importante que ele tivesse pessoas fiéis do seu lado. Sim. Então, o próprio fato de nós termos o profeta Isaías ministrando mensagem às pessoas que eram muito próximas a Ezequias, observamos que isso Deus estava trabalhando no cuidado para que o rei tivesse também um bom governo, né? Se nós olharmos a exemplo na Bíblia, se formos pesquisar isso, vamos ver várias ocasiões. Eu gosto muito da passagem do profeta Eliseu, quando Eliseu profetiza para o rei Jorão que haveria abundância de víveres, né? E lá naquele texto está escrito assim: e um capitão cuja mão o rei encostava. Era um servo do rei, né? Uma pessoa que estava próxima do rei. Ao invés dele se alegrar e dizer, olha, o profeta falou que vai ter, ele diz assim, ainda que Deus abrisse janela do céu, não sabia o que poderia acontecer. Ou seja, um servo do lado do rei, para uma das países estava enfrentando fome, cercado pelo inimigo, incrédulo, né? Que não poderia crer numa mensagem profética. Então, o profeta Eliseu não pensou duas vezes. Então, já que você não acredita, vai morrer, não vai comer, não vai participar de nada. Então, ter pessoas boas do lado de pessoas que estão em autoridade, em relevância, e isso faz com que esse governo também tenha sucesso, né? Infelizmente, quando dá errado, o maior culpado é o que está na liderança, mas às vezes a culpa da queda de Acabe teve muita participação de Jezabel também, né? Então, essas questões de estar próximo, né? Assim como nós gostamos que pessoas boas estivessem próximas de nós, e nós possamos ser essa pessoa boa que está próxima de outras pessoas também, né? Então, eu penso isso aqui em relação a ter um bom servo, né? Eu coloquei aqui Mateus 8, 5 a 13, porque lá fala de um senhor que tinha um servo que era tão bom que ele ficou doente. Ao invés de trocá-lo, ele foi lá pedir para Jesus curar. Jesus, eu tenho um servo e eu preciso dele, né? Eu não quero trocar, tem que ser ele, ele é de confiança, né? Não pode ser outra pessoa, né? Era do interesse do Senhor que o reinado do rei Ezequias desse certo, né, pastor? Sim. Por isso o Senhor teve esse cuidado de cercar ele de pessoas ali também que acreditassem. É muito importante isso. Sim. Podemos seguir para o ponto 2? Podemos. Pensando aqui sobre o posicionamento, como Ezequias se posiciona no dia da angústia. Quando nós olhamos para esse ponto aqui do rei Ezequias, no capítulo 37, nós já pulamos uma grande etapa da vida do Ezequias, né? Então, muitas das vezes, olhar para a posição de Ezequias aqui, como ele foi buscar ao Senhor, como ele orou, como ele deu ouvido à voz do profeta. Seria interessante dar uma olhada atrás. Por que Ezequias estava nesse ponto
espiritual nesse ponto de vida. Por quê? Ele foi um grande reformador, né? Um grande reformador. Ezequias foi responsável pela mais ampla reforma na história de Judá, né? Olha, Ezequias, ele chegou a fazer convite. Ele abriu as portas da cidade de Jerusalém para o reino do norte, que era Israel, vir para Jerusalém para adorar ao Senhor, né? E aí as pessoas não aceitaram, mas Ezequias fez esse convite. Passa por todo Israel, não só em Judá, mas passa por todo Israel e diga para eles: vinde celebrar a Páscoa do Senhor. Ezequias teve esse cuidado, né? Ele não chamou para guerra, nada disso. Falou: venha para a casa do Senhor, vamos celebrar a Páscoa juntos, né? Mas infelizmente as pessoas ultrajaram, os que foram enviados para convidar, e não quiseram, disseram que não tinham nada com as terras de Judá. Mas Ezequias fez tudo isso. Ezequias eliminou a idolatria, né? Ezequias restaurou o templo, restabeleceu a adoração a Deus, né? Então, tem vários pontos aqui. Foi um grande líder notável. Ele fortaleceu o reino, né? Inclusive, ele construiu um túnel com mais de 550 metros de extensão, e até as escavações descobriram esse túnel e é muito visitado hoje, né? Esse túnel foi descoberto em 1880 e desde então tem sido uma atração para os turistas, com as preparações religiosas e militares melhores do que nunca. Isso tudo Ezequias teve o cuidado de fazer. Então, quando nós estamos aqui já nesse capítulo 37, que era o ápice já do governo de Ezequias, não podemos esquecer que ele lá atrás tinha uma trajetória, um bom currículo, tinha uma boa preocupação com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Então, foi por isso que ele deu ouvido à voz do profeta. Ele tem toda uma trajetória com Deus, né, pastor? Exatamente. Ele tem uma vida com Deus. Uma vida com Deus. É um homem falho também, mas com seus altos e baixos, mas um homem que teve essa preocupação de chamar o povo, de não fazer acepção, de abrir as portas para... Ele tinha essa consciência, né, pastor? De restaurar a verdadeira adoração a Deus. E é fácil de entender porque o Senhor o responde depois, né? Quando ele é acometido com a doença ali. Então, a postura do rei, o que ele faz quando ele está diante dessas ameaças, né? E vem um pouco depois, mas tudo que o oficial do rei ali tentou fazer, deu ao contrário, né? Levou ainda mais o rei a honrar ao Senhor. Quanto mais o oficial do rei queria afastar, ou desonrava Deus, ou blasfemava, a postura do rei era honrar a Deus. E a gente vê isso na trajetória da vida dele, na trajetória que ele traçou ali da sua comunhão com o Senhor. Isso, e o fato dele não só restaurar, mas também participar da casa de Deus, né? Porque uma coisa é mandar fazer, né? Porque era rei. O rei, então... tem dinheiro, vamos mandar fazer. Não, ele frequentava, ele ia à casa de Deus. No capítulo 37, versículo 1, e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, cobriu de saco e pano grosseiro e entrou na casa do Senhor, né? Então, isso vamos ler aqui no capítulo 37, versículo 1, e também no capítulo 37, versículo 14, né? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, né? E foi orar. Então, a frequência de Ezequias na casa do Senhor vai estar lá no capítulo 38, versículo 22 também, né? E isso nos chama muito a atenção, né? Porque era um rei que fez uma grande reforma, restabeleceu o culto, celebrou Páscoa, fortificou a cidade, mas que também se preocupava com a sua vida espiritual em si, com a sua adoração a Deus, né? E quando eu observo essas coisas, a questão da frequência à casa do Senhor é uma coisa que, infelizmente, nos dias de hoje, muitos têm deixado de lado, né? A questão de estar, de frequentar, de ir à casa do Senhor, né? É bem verdade que nós temos muitos recursos, até mesmo como esse que estamos tendo aqui, um
uma videoaula, né? É interessante. Olha, eu assisti a videoaula, aprendi bastante. A casa do Senhor, né? Não substitui a comunhão, não né? Substitui, né? A escola dominical acontece domingo de manhã. Isso aqui é uma videoaula, é um apoio, é um subsídio. Mas a escola dominical acontece domingo de manhã, né? Então a frequência à casa do Senhor é algo que não pode ser deixado de lado, né? Nós temos na Bíblia, a Bíblia vai dizer que habitarei na casa do Senhor. Eu queria fazer morada na casa do Senhor. Vamos subir à casa do Senhor, né? Eu amo estar na casa do Senhor. Então, quando olhando para esses versículos, não dá para ter uma vida cristã sem frequentar a casa do Senhor. Dizer, não, eu tenho que ler a Bíblia, faço as minhas orações e não vou à igreja, é um cristianismo de se duvidar, de se repensar os seus conceitos. Eu coloquei aqui Ageu capítulo 1, do 1 ao 9, por quê? Porque esse profeta, ele adverte as pessoas pela ausência da casa do Senhor. Então o profeta Ageu fala assim, olha, vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês comem e não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Vocês recebem salário, mas o salário vem no saco furado. Vocês esperam muito, mas recebem pouco. E o pouco que vocês recebem, eu assoprei. Por que causa? Porque a minha casa está deserta, né? Então, por causa de abandonar a casa do Senhor. Então, muito da resposta, muito da cura, muito da manifestação de Deus, enviar um anjo, matar 185 mil soldados assírios, está no Ezequias frequentar a casa do Senhor. Compromissado. Então, nós olhamos, é claro que é lindo ler, observar, meu Deus, ele virou, chorou, orou, e o profeta já voltou e mudou a mensagem. Sim. Mas ele frequentava a casa do Senhor, ele buscava a presença do Senhor, buscava estar na casa do Senhor. Já aquele que não busca, semeia muito, colhe pouco, come, mas não se farta, bebe, mas não sacia, veste, mas não se aquece, o salário vem num saco furado, não prospera, né? Então, se alguma coisa que pode estar acontecendo conosco, olhemos para nós mesmos e vejamos se não é por causa da ausência da casa do Senhor, né? Se for, tá fácil resolver, né? Volta a congregar, fica na casa do Senhor. Volta enquanto é tempo, né, pastor? É interessante, pastor, comentar sobre a ausência da casa do Senhor, porque nós vemos muitas igrejas, né? Igreja em todas as esquinas nós vemos igreja, mas aquela igreja que não prega prosperidade, né? Você vê ela vazia. Se é um culto de oração, se é uma EBD, nós vemos ausente, né? Bem, o pastor chama, e aquela dificuldade. E é importante a gente ver essa trajetória da vida do rei Ezequias. É gostoso mesmo. Nós, quem é que não quer, né, pastor? Orar e o Senhor manda fogo do céu. Nós queremos, né? Mas é o que o pastor estava comentando ali fora. Falta poder. Tem muito conhecimento e falta relacionamento com Deus. Buscar o Espírito Santo, orar ao Senhor. Fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nos falta força, talvez não estejamos alegrando o coração do Senhor. E congregar é algo que é importantíssimo. É algo fundamental na vida de um cristão. O Senhor Jesus, ele vem buscar a igreja. A igreja é um corpo. Não vem buscar um pedaço à parte, sozinho, em casa. O Senhor vem buscar um corpo em comunhão. E isso é importante a gente ressaltar e ver na vida desse rei. Entendemos, né? Porque tem um espaço tão grande ali, descrito ali no livro de Isaías sobre a vida dele. Porque tem observações importantes que o Senhor quis e quer, né, preservar. Para o nosso cuidado mesmo, para nos chamar a atenção, para nos trazer lições especiais, lições preciosas. Muito bem. O ponto 3 da nossa lição vai falar da doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa, né? E que eu até coloquei aqui, fiz questão de frisar, que era uma enfermidade mortal, né?
Porque sempre tem aqueles céticos, né, que vai falar assim, mas ele sarou porque era uma doença que não ia morrer mesmo, era uma coisinha leve e ele estava... Não, a Bíblia deixa claro isso, né? Era uma enfermidade, até coloquei aqui, que ele estava à beira da morte, a tradução da BJK, né? Então, ele estava mesmo uma enfermidade mortal. E, embora a questão da cura ela seja mais acentuada no Novo Testamento, né? Nós vamos ver os milagres de Jesus, realizando muitos milagres, né? Mas no Antigo Testamento também existia curas, né? Exemplo, por exemplo, Êxodo capítulo 15, versículo 26, está escrito, pois eu sou o Senhor que te sara, né? Então, no livro lá, no livro do Êxodo, já estava a palavra dizendo que Deus sara o seu povo, né? Já estava condicionada aí a cura ali no livro de Êxodo, está falando em relação à obediência, né? Se guardar os mandamentos, eu sou o Senhor, teu Deus que te sara, né? O salmista Davi diz assim, olha, o Senhor o sustentará no leito de enfermidade, tu renovas a sua cama na doença, né? Então, a cura já era algo visto e experimentado no Antigo Testamento. Nós temos lá um exemplo também lá do próprio Naamã, que fora curado da lepra. Temos o exemplo também da Miriam, que fora curado, né? Miriam, Moisés orou ao Senhor. Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures, né? Então, a doença e as enfermidades também existia, a cura sendo realizada também já lá no Antigo Testamento. E a enfermidade que ele estava era uma enfermidade que ia levá-lo à morte, se não por uma intervenção, por um milagre divino, né? Coloquei aqui na letra B, já pensando, já chegando mais no final da nossa lição, um profeta sensível à voz de Deus, né? Por quê? Eu penso assim, o profeta não fala o que ele não pensa o que ele vai falar. Eu vou pensar, vou falar assim, não. Vou falar dessa forma. Ele tem que falar o que Deus manda, né? Então, mal Isaías saiu, né? Nesse livro de Isaías não está. Mas se lermos lá no livro dos reis, vai estar escrito, estando ele ainda no pátio. Né? Então, ele não tinha nem saído. E Deus falou, volta lá, né? Então, se não é um profeta sensível à voz de Deus, ele ficava pensando, e agora? Falei errado? Falei o que não deveria? Né? E a punição para o falso profeta era a morte, né? Então, o que eu penso agora? Mas não, ele com toda certeza entregou a mensagem, se ausentou, o Ezequias chorou, orou, buscou o Senhor, e Deus falou, volta lá. Ele volta e ele continua entregando a mensagem profética, né? Então, observa aqui que ele era uma pessoa sensível à voz de Deus. Ele andava sempre em plena conexão com a palavra de Deus. A mensagem a ser transmitida em plena convicção com a palavra de Deus, né? Isso, até anotei aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 4. Antes que Isaías saísse da parte central da cidade, né? A resposta veio quase que imediatamente à oração. E esse comentário aqui que eu li, ele termina dizendo assim, é quase como nós queremos que seja conosco, né? Sempre nós queremos assim, terminou de orar, olhamos, já está aqui a resposta, né? Então, basicamente foi isso que aconteceu com Ezequias. Terminou de orar, já estava ali a resposta, né? Então parece que nós queremos que toda oração nossa seja sempre como a de Ezequias, né? Terminou de orar, está ali a resposta. Eu acho importante, pastor, se tratando de buscar a resposta, uma das coisas que a gente passou um pouquinho atrás ali, é que o rei, ele não só ora, como o rei, ele manda chamar o profeta. E o profeta era alguém que tinha uma resposta da parte de Deus. E nos dias atuais, o que a gente vê? Eu acho que chama atenção. Nós temos a palavra do Senhor, não tem mais o ministério profético, os profetas. E nós temos a palavra do Senhor, o cânon sagrado está fechado. Mas nós vemos o quê? Poucos irmãos, ou poucos, né? Cristãos mergulhando na palavra, buscando a resposta da palavra. Então, essa sensibilidade do profeta, também que está atrelada à voz de Deus, hoje para nós, essa sensibilidade ela tem que estar atrelada também ao conhecimento da palavra.
Porque o que nós temos hoje é uma gama de informação. Você coloca nas redes sociais, você tem ali mensagem para tudo quanto é tipo e gosto. Mas você não tem um filtro da palavra do Senhor. Você não tem a direção, você não tem o conhecimento. Você não busca ler, você, né, é fácil, é como se fosse ali um fast food, né, pastor? Então, essa sensibilidade à voz do Senhor, hoje, nós temos a palavra do Senhor. Então, ela está atrelada àquilo que a Bíblia diz, o que realmente a Bíblia diz sobre. Então, essa sensibilidade, ele perceber, não, opa, e o filtro que nós hoje temos que ter, né? O filtro que eu tenho hoje é como? Como que eu sei o que é falso? Porque eu conheço o verdadeiro. Se eu não conheço o verdadeiro, então não tem como, né? E a verdade, a mentira, ela não precisa de esforço. Mentira é fácil. Agora, a verdade, ela é algo que precisa de esforço. Então, é se esforçando. E o profeta, ele tinha muita convicção ali em entender que o Senhor estava falando, que era para voltar, porque ele tinha um relacionamento, ele conhecia Deus. Sim. Ele conhecia. Então, ele tinha essa firmeza, porque ele sabia, ele tinha conhecimento, ele sabia do que ele estava falando. Conhecia a voz, né, de Deus. Sim. E Deus, como pegando um profeta sensível à voz de Deus, um Deus sensível à oração dos seus servos. Né? Aí nós completaríamos esse tópico, se tivesse um pouco mais de espaço, íamos discorrer sobre um Deus sensível à oração, daquele que clama, daquele que busca. E poderíamos citar Hebreus, né? Não temos um sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. O nosso Deus, ele é sensível às nossas orações, né? Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam, daqueles que o temem, né? Caminhando aqui para o final da nossa lição, não foi possível colocar aqui nesse estudo, mas seria interessante o professor dar uma olhada em Isaías capítulo 38, do 9 ao 20, e ler esse cântico que Ezequias faz depois de ser curado. É lindo, é um salmo, chamado até de salmo, é um salmo muito lindo, e é interessante observar que lá ele comenta que a minha morte vai ser prematura. Por quê? Porque o Manassés, que veio ser rei depois do Ezequias, ele começou a reinar com 12 anos. Ou seja, o Manassés nasceu depois que o Ezequias foi curado, porque ele foi curado e ainda viveu mais 15. Né? Então, ele estava vivendo já 3 anos, ele tinha mais 12 para frente e nasceu o Manassés. Então, ele se via morrendo sem ter um filho que pudesse ocupar o trono no lugar, tudo aquilo que ele havia feito, sem ter uma descendência da linhagem, né? E pensando na linhagem davídica, na mensagem profética de Deus, de ter uma descendência. Então ele elabora esse cântico, né? Pensando, passando um filme na sua vida, né? Então, muito lindo esse cântico, tem muitas lições. Ele vai falar da fragilidade da vida humana, sobre a questão da sua morte prematura. Então, muito lindo, se puder dar uma lida nesse texto aí, né? É importante o que o pastor falou, porque quando Isaías vai até ele, né, e ele está doente, o que ele diz? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Porque, e alguns estudiosos dizem, porque ele tinha que preparar alguém para o trono, né, porque ele não tinha essa descendência aí, que depois que vem a cura, mais uns 2 anos, aí vem Manassés, né. Então, essa ideia, essa palavra, né, que Isaías profere ali, põe a tua casa em ordem, ali no 38, no 1 mesmo, né? Vai falar. O Senhor diz, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, traz a ideia também de que ele tinha que preparar alguém para estar ali no trono. Porque ele ia morrer. Era certo que ele ia morrer. E ele não tinha ninguém, né? E ele tem a atitude ali, novamente, voltar-se a orar. E a resposta que Deus traz, esse Deus sensível à oração, ele está sensível à oração dos seus servos. Sim. Porque nós vemos na trajetória da vida do rei Ezequias que ele era um homem preocupado em agradar ao Senhor, preocupado em adorar ao único Deus. Então não era falso, não era só aparência, ele tinha essa preocupação. Então esse Deus sensível à oração, ele está sensível à oração de uma pessoa quebrantada, de um cristão quebrantado, dos seus filhos quebrantados, porque a Deus ninguém engana. Às vezes nós vamos orar e nós podemos escolher palavras bonitas, não tem necessidade, não é necessário.
Nós temos que ser sinceros diante do Senhor, porque Ele já conhece todas as coisas. Mas Ele está com seu ouvido atento para a oração dos seus filhos. E isso tem se perdido também, pastor, no nosso meio cristão. Tem se perdido. E nós vamos ao culto de oração, tem pouquíssimos. Nós vamos orar, chamamos nossas irmãs para orar, são poucas. E a oração, ela tem se esvaído, né? Tem minado. Mas o Senhor, Ele está pronto a ouvir um coração quebrantado, assim como estava pronto a ouvir o rei. Porque o rei tinha um coração inclinado a servir a Deus. Muito bem. Eu vou concluir aqui, então, com esse capítulo 38, versículo 3. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Né? Então, ainda hoje, tem muitos enfermos orando e chorando muito. E tem muitos profetas que Deus quer usar para levar a mensagem para essas pessoas. Né? Então, encontremos nosso lugar na seara do Senhor. Deus quer usar você para levar essa palavra. E o Senhor, Deus não mudou. Ele continua curando, continua falando, né? Continua se manifestando no nosso meio. Né? Então, que você possa ser esse instrumento de Deus. Né? Se a enfermidade está batendo a porta, sabe que Deus pode repreender, seja ela qual for. Né? E qual o sinal que você vai ter que vai ser curado? Ezequias termina dizendo, o sinal é porque eu vou na casa do Senhor. Ele termina dizendo, o sinal que eu vou ser curado é porque eu vou na casa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Nós concluímos aqui então, Fabíola. Quero fazer também as considerações finais aqui, pegando a aplicação que o pastor deixou para a nossa revista. Separei um pouquinho assim, para ficar mais fácil. Primeira aplicação. Deus precisa dos seus servos em todas as esferas da sociedade para levar a sua mensagem. Esteja pronto. Segunda, desenvolva uma relação com o Espírito Santo para estar sensível à sua voz. E terceira e última, ainda hoje, como o pastor comentou, há muitos enfermos, aflitos, necessitando de Cristo. Seja a voz. Amém.